somos nós, os negros, os maiores responsáveis, porque nós nos aprofundamos em deixar para lá, em não nos envolver. Então não aconteceu comigo, não aconteceu na minha casa, então deixa para lá, por que nos envolver? A polícia matou um sobrinho neto meu e não houve nenhuma manifestação, nem por parte da mãe da criança, nem por parte da avó, nem por parte de ninguém. Quando eu soube, o corpo do menino já tinha sido enterrado, eu nem sei onde foi enterrado, foi enterrado como indigente. Então a minha indignação foi dolorida, não foi silenciosa, mas foi triste. Quando a gente está procurando um emprego, quando a gente está indo trabalhar, em qualquer local que seja, o negro, por causa da cultura, né, que é embutida na gente, a construção histórica, pensa e repensa o que ele pode ou não fazer, o que ele pode ou não usar. Isso vai desde o cabelo afro, que provavelmente vai ser escovado, ou até o uso do quê? Do turbante, que é um objeto de resistência, é um artefato cultural, né, que marca a ancestralidade. E aí você pensa e repensa quantas vezes, né, a gente para pensar, será que eu vou ser contratado ou não vou ser contratado? Será que vai acontecer alguma coisa que vai me permitir estar naquele espaço? O negro em si, ele não tem representatividade ainda, né? Dificilmente você vê mulheres negras na televisão ou nos jornais. Existem, mas são muito poucas. E quando aparece, a gente fica, nossa, uma vitória porque tem uma mulher negra aparecendo no jornal. Uma vitória porque Maju Coutinho tá no Jornal Nacional. Maravilhosa ela, inclusive. Uma vitória porque uma Helena de Manuel Carlos é negra. E eu acho que não precisava ser assim. Eu acho que o negro está inserido na mídia, na sociedade, ele deveria ser uma coisa absolutamente natural. Porque nós não somos ETs, nós não somos pessoas que são pensadas e colocadas nos lugares. Nós estamos em todos os lugares. Militância também é doação, né? Também não, é fundamental, é o principal. Porque sem doação não tem movimento, né? Não tem transformação. É importante que quando a gente esteja, né, nessa caminhada de combate ao racismo, ao machismo, às opressões, a gente realmente se entregue. E a militância, ela está atrelada à sua vivência, à sua família, aos outros espaços, né, sociais que a gente vivencia. Desde que eu entrei na auto-organização Regiane Maria, várias reflexões, né, foram feitas, né, desde quando eu comecei nessa trajetória de militância, né, ao meu despertar, né, o que hoje a gente chama de empoderamento, né, que a gente retoma esse poder. Porque nós, do movimento de mulheres negras, a gente acredita que o empoderamento ele parte disso, né? O empoderamento é uma retomada de poder, um poder que foi nos roubado, né, ao longo da história, né, da história de racismo que o país vivenciou, né? E essa retomada de poder, ela pede que a gente olhe para nós mesmos e nos sinta bem, né, com a nossa imagem, né, com o nosso corpo, com os nossos pensamentos. E não é algo fácil, você não acorda e desperta para isso, né? É uma caminhada que ela é longa e ela é dura e ela é dolorosa também, né? A melhor forma que o Levante tem de combater o racismo e debater a questão da igualdade racial é organizando a juventude de todo o país. E inspirado principalmente de Carlos Marighella, que renovou os métodos da esquerda de se inserir no meio da periferia, né? E desde resolver os problemas de saneamento básico, como o Levante já teve ações lá no Santa Maria, até também organizar esses jovens para pensar um projeto melhor para o país. Mas claro, dando prioridade, organizando todo o nosso povo preto e preta e também dando protagonismo dessa juventude. E o jovem está sendo violentado. Há um etnocídio da comunidade negra, onde a juventude é exatamente o alvo, porque vamos matar o jovem negro, porque aí a gente não tem nenhuma dificuldade amanhã, lá na frente. Então, quando a gente vê pela televisão o que aconteceu no Rio de Janeiro, a negra ser puxada e dilacerada na estrada, onde o jovem negro, só porque olhou para o policial, recebeu tapa na cara e de repente você vai perceber que o policial é negro. Então o negro tem ódio do próprio negro, do negro. Aqui no Brasil é uma coisa fantástica.
O negro, quando está no poder, ele vira branco. Eu tenho mais medo de um policial negro, quando ele está armado, do que de um policial branco. Porque o policial branco, eu boto o olho no olho dele e ele recua. Quando eu boto o olho no olho do policial negro, ele vai em cima de mim. Muitos dos candomblés estão sendo fechados por causa do decibéis que um tambor tem. Né? Eu acho que são pessoas meio que desinformadas com relação a isso, porque o barulho de um tambor nunca vai chegar a um barulho de um trio elétrico para que seja fechada por causa do toque do tambor. Eu acho que isso é preconceito mesmo, né? Isso é intolerância religiosa que está assolando o Brasil e que a gente dentro dos terreiros vem procurando se adaptar a isso, né? Buscando trazer os jovens para dentro do terreiro também, fazendo com que eles entendam que que nem o pessoal fala que o mal do mundo seria o candomblé, mas não é, porque senão a gente não receberia o sopro da vida, né, que é dado a todos os seres humanos, por Deus. Toda noite a gente dorme, todo dia a gente acorda, graças a isso. E dentro do candomblé existe médico, juiz, advogado, professor, cozinheiro, costureiro, então existe toda a categoria. Nós não somos diferentes. Nós temos a religião diferente, mas não somos diferentes. Acredito que toda essa questão do negro assumir o negro que ele é, o preto que ele é, da forma como ele é, a origem dele, o cabelo, a pele, a forma de se vestir, o turbante, tudo isso já é uma forma de enfrentar e de mostrar para a sociedade que a nossa roupa, os nossos costumes, nossa religião, o nosso jeito preto de ser não significa caráter, no sentido de que isso não faz da gente ser mau caráter, ou bandido, ou ladrão, ou coisa do tipo. Nós somos apenas um povo preto, um povo negro, com seus costumes. Eu acho que a gente pode construir muito, a gente pode mostrar para as outras pessoas que não são negras, ou que são negras e não se entendem como negras, que existe beleza, existe gente que está fazendo coisas interessantes. Eu falo muito que as pessoas não veem, normalmente, pessoas que têm uma profissão que ela é mais elitista, digamos assim. Não são muitos médicos que são negros, não são muitos engenheiros que são negros, não são muitos cientistas que são negros, não são muitos atores que têm visibilidade que são negros. Mas, assim, que a gente vê, mas eles existem. Por exemplo, eu sou jornalista. Na minha faculdade, na minha classe, de negona mesmo, era eu. E quando eu ia fazer, quando a gente tinha os testes de vídeo pra TV, eu precisava prender o cabelo. Porque o meu cabelo cacheado, assim, dessa forma, ele chama muito atenção na câmera. E para um jornal, a notícia ela precisa ser mais importante do que o que está aparecendo na frente da notícia. Então, eu precisava estar com o cabelo preso ou para trás. Sugeriram que eu escovasse, mas se eu quiser escovar, beleza, mas não para aparecer de uma outra forma. As pessoas realmente precisam se assumir, parar de seguir aquele padrão que a sociedade nos impõe. E eu acho que é isso, é questão de empoderamento, é questão de se unir, das mulheres negras se unir para empoderar, questão de debate, de conversa, de você vai conseguir isso. Porque muitas meninas, eu já tive algumas amigas que elas têm medo de se assumir como preta, como cabelo black, por causa do que as pessoas vão pensar na rua. E eu acho que é questão de debate, ajuda, unir. Eu acho que é isso. Na minha vida, eu sempre parti para as escolas que eu fui trabalhar com um turbante na cabeça. Minha primeira experiência, meu primeiro contato com o professor, com coordenação e com os alunos, sempre foi com turbante. Desde 2013, trabalhando no colégio público, para mim era muito mais fácil. Eu estava indo numa posição de uma pessoa para fazer intervenção, uma professora que ia dar uma assessoria à professora da escola. Quando eu parti para o mercado de trabalho,
que eu fui com as minhas próprias turmas para a instituição particular, eu fiquei pensando e repensando se eu poderia ou não ir com um turbante, né? E eu me arrependo muito de não ter ido logo de cara com o turbante como objeto de resistência e deixar ir para a pauta a discussão sobre o uso ou não dele. Pensar na sugestão de usar ou não, ou deixar para usar o turbante fora do local de trabalho, me deixou muitas vezes angustiada, porque o turbante, que para mim é uma coroa, sempre foi uma parte do meu corpo, né? Desde o momento que eu me reconheci negra, o turbante ele vem como um objeto estético e político, né? Uma forma de luta. Quando a gente faz a oficina de turbante, a gente está falando não só de fins estéticos, a gente está falando não só de um acessório que dá beleza, que empodera a mulher. Não, a gente está falando muito mais do que isso. A gente está falando sobre existência, a gente está falando sobre identidade, a gente está falando sobre representatividade, a gente está falando sobre empoderamento, né? Sobre reconhecimento de identidade negra. Então isso de fato é muito importante. Isso de fato, de certa forma, é o nosso DNA também. O negro, ele precisa colocar a cara pra frente, sabe? Ele precisa colocar a cara pra bater. Eu sou jornalista e no ambiente jornalístico também existem poucos negros. E se eu for ficar, se a minha pauta no meu trabalho secular, além do trabalho do blog, se a minha pauta for apenas sobre negro, se as pessoas não souberem que eu sei falar sobre outras coisas, que eu sei falar sobre política, que eu sei falar sobre economia, que eu sei falar sobre meio ambiente, o negro ele vai sempre ser colocado naquele viés ali e acabou. Existe é um espaço muito amplo, sabe? Existe o negro que é do candomblé, existe o negro que é católico, existe o negro que é evangélico, existe o negro ateu, existe o negro que não professa nenhuma religião, mas acredita em algo, sabe? A gente não pode estereotipar o negro como não. Para uma mulher ser negra, ela tem que ter a bunda grande, ter a cintura fina, ter o cabelo cacheado, ser do candomblé, fazer isso. Isso também é uma forma de racismo, sabe? Quando você tira o direito da pessoa dela ser o que ela quiser, dela se colocar da forma que ela quiser, e mesmo de questões que ela não escolha. Mas, sabe, se vier uma menina que ela tem aqui do meu lado e ela tem o cabelo liso, ela faz chapinha no cabelo, ou aliso, ou tem a pele escura e nasceu com cabelo liso, que também pode acontecer. E aí tem os traços menores, com o nariz mais fino, com a boca menor, com os olhos menos amendoados. Eu vou dizer que ela não é negra também, sabe? A gente tem que deixar de estereotipar. Quando a gente abre a nossa visão, quando a gente abre o nosso campo de visão para as coisas, a gente se transforma. Bell Hooks falava muito da importância da nossa escrita, de registrar, porque o racismo ele nos invisibilizou, né? A gente não contou a nossa história. A nossa história foi contada pelos colonizadores, pelos racistas. Então hoje, os negros e negras ocupando as universidades e produzindo, é um momento onde a gente pode contar a nossa história, né? E deixar para os que vêm aí, né, no futuro, a história registrada, né? A história do jeito que foi, a partir do nosso ponto de vista, né? Um ponto de vista de luta, né? De muita garra, de resistência. Eu acho que se a gente for pensar no movimento negro feminista, é pensar em resistência, né? É pensar em Dandara, é pensar em Zumbi, né? É pensar em Carolina Maria de Jesus, é pensar em tantas mulheres e homens, né? Que se somaram nessa luta, né? Abdias Nascimento. Então, eu acho que é isso, a nossa caminhada ela tem que vir, né? Colada com todos esses teóricos, com todas essas referências, né? É importante, ninguém caminha sem história, a gente tem que olhar para trás, né? E tem que olhar para os que lutaram, né? E que deixaram um legado para que a gente pudesse perpetuar e continuar caminhando, né? Para uma transformação, para uma mudança de comportamento, né? E como colocava bem Bell Hooks, escrever a nossa história, né? Agora somos nós, né? Está na nossa hora. Essa sobrevivência que a gente precisa ter, não sei porquê, de que a gente tem que ser apontado, o negro. Também precisamos mudar essa história. Por que o negro ele se culpa de ser negro? Por que o negro precisa
enfrentar o mundo, buscar o seu crescimento, buscar a sua prosperidade como vítima da vida. Entendeu? Então, isso é um dos pontos que, infelizmente, os projetos sociais, o governo, eles ganham em cima disso, projetando o negro como um coitado. E para mim o negro não é tão capaz como qualquer um loiro dos olhos azuis. Então eu também sou contra a discriminação do próprio negro com si próprio. Há um vilipêndio da comunidade negra. Isso há muito tempo que vem sendo denunciado. Então essa limpeza étnica. Então vamos varrer, tirar essa negrada. Isso continua como o século XVII, entendendo? E o vilipêndio está aí. Então acabaram, violentaram com a comunidade indígena e tentaram agora, desde pronto, tentaram acabar com a comunidade negra. Então, como assim? Acabando, matando a alma do negro como mataram a alma do índio. Nós temos uma comunicação que é extremamente burguesa, extremamente branca, né? Os meios de comunicação, né, hegemônicos, ditos hegemônicos, né, Rede Globo, SBT, né, Record e tantos outros, que não vai contar a nossa história, né? Ou vai contar de forma deturpada, como sempre fez, né? Os estereótipos que nos estigmatizam, né, que nos subalternizam e é onde a nossa juventude tem acesso, né, também. Então a gente precisa estar fazendo essa contra-comunicação, né, essa contracultura aí. Um blog que fala sobre negritude, ele nunca vai ser só sobre cabelo ou nunca vai ser só sobre maquiagem, ele é altamente político, sabe? Porque quando eu chego e falo, ei, eu sou bonita também, eu não preciso da aprovação de X e X pessoas para me sentir assim. Eu me sinto assim porque eu sei, porque eu fui empoderada por outras pessoas, sabe? Eu acho que essa é a parte mais importante do blog. É o cunho político que ele tem. É as pessoas que chegam pra mim, que estudaram comigo, que fazem Isa, eu não sabia que tinha todo esse universo dentro da beleza negra. Isa, como que existem diferenças, sabe? E as pessoas, elas vão crescendo e elas vão aprendendo sobre as coisas. O meio de transição é o meio mais forte da galera se assumir como preto. Acho que a partir daí você está liberta. Eu, particularmente, comecei como? Eu comecei com amarração. Cada dia uma amarração diferente, cada vez fechando mais amarração. Até que um dia eu disse, não, isso aqui é meu, e se eu for colocada contra a parede ou de alguma forma que eu preciso explicar, justificar porque eu estou usando o turbante, eu sei como fazer isso. Eu sei como dizer. Eu sei como dizer, por exemplo, que o turbante ele é uma marca minha. Não uma marca estética, mas uma marca política. Se eu uso o turbante na minha cabeça, eu preciso dizer que eu uso porque é minha marca ancestral. Porque eu estou pensando em todos os meus antepassados negros, desde os africanos que vieram para cá e os negros escravizados aqui no Brasil. Então eu penso muito, toda vez que eu vou argumentar do turbante, eu penso sobre isso. Então chegou um ponto que eu fui com o turbante fechado. E a partir daí eu tinha duas opções. Ou eu ia ser questionada pelo meu empregador, né? A questão de por que está indo com o turbante, ou não. E eu não fui. Então, quando o negro se coloca, quando ele deixa bem claro que o turbante é uma parte dele, é uma marca de ancestralidade, é um objeto de luta, se você está na luta, quem quer lutar com você se posiciona ao seu lado. Quem não quer entrar para a luta só observa e você continua caminhando. E que seja assim, né, que a gente tenha esse foco, tenha isso como horizonte. A luta de classes é fundamental, né? A gente vê hoje a discussão de representatividade, ela é importante, ela é fundamental. Mas a gente tem que ter como norte a forma como a gente está abordando a questão da representatividade. Quem nos representa, né? Só a raça nos representa, só o gênero, né? Então a gente tem que entender que a interseccionalidade é o caminho, né? Obama é negro, está no poder, mas hoje os Estados Unidos é um dos países que mais extermina a juventude negra, né? E se a gente não conseguir compreender isso, a gente não consegue caminhar para um projeto político,
né, de Estado, de governo, enfim, que de fato olhe para as nossas pautas, né, que de fato consiga entender onde é que o calo aperta para a população negra, né? Que a gente não quer só ocupar o mercado, né? A gente não quer só produtos de cabelo, a gente não quer só propagandas. A gente quer ter moradia também, a gente quer ter saúde de qualidade, porque somos os que mais morremos nos postos de saúde e nas maternidades públicas, né? Então, a gente não vai se contentar com migalhas, né? A representatividade é bom, faz bem para a autoestima, mas a gente quer muito além disso, né? Eu sei que muita gente faz sem perceber, mas a gente quer procurar, de toda forma, a gente fica procurando um pouquinho de branco, um pouquinho de branquitude nas pessoas, sabe? Eu sei, eu tenho plena convicção de que eu tenho mais espaço aonde eu vou, porque o meu cabelo é cacheado e não é tão crespo quanto o de uma outra menina, eu sei disso. Eu sei que eu sou privilegiada, assim, eu entendo esse privilégio que eu tenho na sociedade. Eu entendo que eu entro com mais facilidade em algum outro lugar, porque a minha pele, ela é negra, mas ela é um pouco mais clara do que a de outras pessoas, sabe? E a gente precisa parar com isso, a gente precisa começar a entender as pessoas como únicas e individuais, sabe? O negro, ele não é só aquilo que você vê na televisão. O negro, ele não é só aquilo que você vê na sua rua. Existe um mosaico de cores e de culturas e de tipos de cabelo, e de tamanho de bocas e de narizes e formatos de olhos que são incríveis e são enormes, sabe? Você não pode achar que existe o branco, o negro, o índio, o oriental, e todos eles são super fechadinhos nas suas caixinhas. É uma conversa muito ampla. É um assunto que é muito amplo, sabe? Então, o blog, ele não é só para me representar. Eu me sinto representada através dele, mas ele é para representar outras meninas que ainda não têm tanta abertura na sociedade como deveriam ter. Então, dentro das escolas, quando a gente leva esse trabalho, no meu caso, né, com a percussão e falar das matrizes negras, dentro de todas as matérias, a que mais se destaca, né, tipo, eu poderia dizer que os meninos esperam, tipo, o professor de música, aquele menino que chegou, então eu sou recebido com palmas, e ali eu fico, poxa, aí que eu vou ensinar os meninos mesmo. E aí eles passam para os pais dizendo, olha, o professor Tonico é o professor que eu mais gosto. E de repente o pai, quando me vê, né, quando vê o negão rastro e tal, e fala, poxa, esse cara aí, esse olhar, né, do perfil, né, que de repente ele queria me encontrar de cabelo cortado, ou de terno, de gravata, né, de repente ele me encontra com as cores e fala, não, poxa, eu sou do Brasil. Essa história da informação é muito importante, né? Então, sabe o Zumbi, sabe o Nelson Mandela.